Olá, meus caros amigos do direito, estudantes. Meu nome é Washington Testa e eu, mais uma vez aqui com você, vou estudar o direito civil, parte geral do Código, dando sequência já a outros módulos, a outros vídeos, onde falávamos sobre negócio jurídico. Então, agora, um assunto demais importante, um assunto recorrente, um tema que o examinador gosta de cobrar. Em negócio jurídico, se eu tivesse que te dar uma estratégia de estudo, uma ordem de prioridades dentro da temática negócio jurídico, eu te diria que os defeitos no negócio jurídico é um tema muito importante. Então, vamos estudar o defeito no negócio jurídico. O que é um defeito no negócio jurídico? É uma imperfeição. É uma imperfeição na formação do negócio jurídico, que o macula, que o vicia e que, portanto, traz a consequências de anulação ou de nulidade absoluta do negócio jurídico. Meus caros, isso é tão importante, que repercute na parte especial todinha do código. Não é isso? Se você tem a ideia, se você tem assentada a premissa de que negócio jurídico é obrigação, teoria geral, é contrato, traz perspectivas de responsabilidade civil ou incide nela, traz também repercussão no direito das coisas, não é isso? E todos os institutos que compõem o direito das coisas, traz repercussão no direito de família. Casamento é um negócio jurídico, não é isso? Específico, peculiar, nós sabemos, mas é um negócio jurídico. Então, portanto, estudar defeito, entender o que é defeito no negócio jurídico é transitar com segurança nos institutos que compõem a parte especial do Código Civil, tá certo? Então, entendendo o que é uma imperfeição, vamos pontuar para você e trazer algumas características, as mais importantes, dentro de cada imperfeição ou dentro de cada vício, não é isso? Assim como a doutrina o chama, de cada vício que macula esse negócio jurídico estudado por nós. Olha só, o defeito ele pode ser de algumas espécies, né? Ele pode ser denominado como erro, como dolo, como coação, estado de perigo ou lesão. Ainda, nós temos como defeito a fraude contra credores, a fraude à execução e a simulação. Por que eu separei assim? Olha, porque existe um grupo que é chamado de vício no consentimento e um grupo que é chamado de vício social. Então, olha só, o que é vício no consentimento? Vício no consentimento, guarda isso, é quando a declaração interna ou a vontade interna do declarante, aquele que fez o negócio jurídico, não corresponde com a vontade externa dele. Então, repito, quando a vontade interna é contraditória com a vontade externa. Tudo no plano do consentimento. Um exemplo, olha, eu compro um relógio dourado acreditando que era de ouro. Então, olha só, a minha vontade interna era comprar um relógio de ouro, mas acabei comprando um relógio dourado, vontade externa. Tá certo? Então, é quando há uma contradição entre a vontade interna com a vontade externa. Quando eu tenho essa incongruência entre as vontades interna e externa, nós chamamos de vício no consentimento da pessoa, que pode surgir por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, que são vícios que nós estudaremos, modalidades de vícios que nós estudaremos. Vício no consentimento.
De um outro lado, nós temos o vício social. O que é o vício social? O vício social, diferentemente do vício no consentimento, é um vício que, em tese, a princípio, não há uma incongruência, não há uma diferença entre a vontade interna e a vontade externa do declarante. Está tudo num plano de via única, conciliatória, comum, tá certo? Não há problema. O que há no vício social é que o declarante quer prejudicar um terceiro ou fraudar a lei, ou desviar da lei. Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, diferentemente do vício no consentimento. Ele sabe aqui muito bem o que ele está fazendo. E ele sabe tanto o que ele está fazendo que ele pretende causar um prejuízo a terceiro ou burlar a lei. Então, isso é um vício social que pode ocorrer por meio da fraude contra credores, da fraude à execução e da simulação. Tá bem, meus caros? Um toque muito importante para a tua prova, para o teu exame, para o teu concurso. Olha só, você tem que ter essa lista em mente. Para além de entender alguns aspectos importantes que nós traremos para você, você tem que ter essa lista em mente, tá certo? Você tem que ter essa lista em mente e saber que dessa lista, a simulação é o único vício imprescritível. Imprescritível. Vale dizer, ela pode ser alegada, ela pode ser buscada, nulificada num plano judicial, por exemplo, nulidade absoluta, pode ser buscada a qualquer tempo. A qualquer tempo é imprescritível a simulação. Todos os demais vícios, meus caros, isso cai muito em prova, tem prazo, portanto é prescritível, prescreve. Uma vez não alegado, convalesce. Convalesce. E você tem que guardar isso. O prazo para buscar a anulação, dos demais vícios é de 4 anos. 4 anos, tá certo? Então, tome cuidado com isso. Marque isso já na tua anotação, memorize isso. Isso é muito cobrado. A simulação é a única que é imprescritível, tá certo? Vamos dar sequência, para então olharmos alguns aspectos importantes do nosso primeiro vício, o chamado erro. Erro ou ignorância. Erro ou ignorância. Que você verifica a partir dos artigos 138 e seguintes. 138 inaugura o vício chamado erro. Olha só. Erro ou ignorância por quê? Porque erro significa uma falsa percepção. O sujeito, aquele que faz parte do negócio jurídico, ele tem uma falsa percepção ou sobre o fato ou sobre a lei e acaba incidindo em erro. Falsa percepção. Ignorância significa desconhecimento. Desconhecimento. Então, uma coisa é eu desconhecer, outra coisa é eu ter falsa percepção. Então, uma coisa é eu desconhecer lei ou desconhecer o fato, outra coisa é eu ter falsa percepção sobre ele. Quer dizer, eu conheço, eu só interpretei de um jeito equivocado. Tá certo? Atentem-se, porque para o Código Civil, erro
e ignorância são tratados como sinônimos. São tratados como sinônimos no plano da consequência, qual seja a anulação do negócio jurídico. Tá bem? Então, tanto faz se desconhecia, como se teve somente uma falsa percepção. Para efeitos práticos ou de consequências jurídicas, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá certo? Então, guarde isso. Guarde isso. Olha lá. Existem alguns critérios para trabalhar o erro, para verificar se num caso concreto aquele negócio jurídico realmente se subsume àquilo que o legislador determina como erro e, portanto, pode anular o negócio jurídico, né? Uma nulidade relativa, eu posso anular o negócio jurídico. Esses critérios são do erro substancial, do erro excusável e do erro real. Então vamos dar uma olhadinha nesses critérios. Por quê? Porque são critérios tidos como pressupostos. Vale dizer, para eu falar que existe erro, um defeito no negócio jurídico, o erro tem que ser substancial, excusável e real. Perguntinha, às vezes, de exame oral. Doutor, doutora, como tem que ser o erro para que eu realmente o caracterize como uma anulação de negócio jurídico? Excelência, o erro tem que ser substancial, excusável e real. Guarde isso. Então, olha só, dando uma olhada. O erro substancial está no artigo 139 do Código. O artigo 139 do Código, ele traz, ou ele diz o que é erro substancial. Porque, meus caros, olha, o erro substancial é aquele que, guarda isso, substancialmente foi o que levou à prática do negócio jurídico. Sem o qual o negócio jurídico, inclusive, nem teria sido praticado. Então, substancialmente, esse fato tido por erro foi o que determinou a realização do negócio jurídico. Por que eu digo isso? Porque, cuidado, o erro acidental e não substancial, aquele erro tido por acidental, ou seja, periférico, aquele erro que não determinou a realização do negócio jurídico. O negócio jurídico teria acontecido mesmo assim. Mesmo assim. Esse erro tido por acidental, ele só tornou mais oneroso o negócio jurídico. Só tornou mais oneroso. Mas não foi razão determinante de sua realização. Não estamos a falar desse erro acidental. Cuidado que isso é uma pegadinha de prova. Estamos falando do erro substancial. Esse sim macula, mancha o negócio jurídico e permite a anulação dele, tá bom? Então, o que é erro substancial? O artigo 139 é muito importante, porque ele fala que erro substancial é o erro sobre a natureza do negócio, é o erro sobre o objeto do negócio, ou é o erro sobre as qualidades essenciais, ou da pessoa, ou do objeto posto no negócio. Tá certo? Então, importantíssimo isso. Vamos dar uma olhadinha a título de exemplificação ou de ilustração para você melhor compreender, lembrar, inclusive, desse instituto. Olha só. O que vem a ser o erro quando o Código Civil aqui nos diz quanto à natureza do negócio? Imagina só. Você vai até o cartório comigo achando que nós realizaremos lá uma dação em pagamento. Lembra o que é dação em pagamento? É um meio indireto de fazer pagamento. Dação em pagamento quer dizer que eu troco o objeto do negócio jurídico. Eu te devia uma bola, mas vou te pagar com uma bicicleta. Vamos imaginar isso, tá certo? Simplificadamente, dação em pagamento significa pagamento. Um modo indireto
de pagamento. Nós vamos lá e você acha que nós estamos realizando isso, mas na verdade é uma doação, ó, dação com doação, né? Dação com doação. Houve um erro sobre a natureza do negócio. Você achou que era dação em pagamento, mas na verdade foi uma doação. Você falou, opa, pera lá, não era isso que eu imaginava. Né? A minha vontade interna era uma, agora a vontade externa se transformou em outra coisa. Possível anular um negócio jurídico, tá bem? Avançando, quando o código diz erro sobre o objeto, artigo 139, erro sobre o objeto, ou vale dizer, sobre a coisa, imagina só, nós estamos negociando a compra e venda de um apartamento no litoral paulista, no litoral sul paulista, né? Então, compra e venda de um apartamento. Você acha que estava comprando um apartamento em Santos, mas negociou nesse sentido, vontade interna. Mas quando verificou mesmo, a escritura saiu do apartamento na Praia Grande. Imaginemos, eu, vendedor, tenho imóveis espalhados por ali. Você acreditou que estava negociando um apartamento em Santos, no litoral paulista, mas quando viu a escritura, litoral paulista, mas na Praia Grande, uma outra praia, você falou, peraí, não era isso que eu estava combinando, o que eu estava comprando? Portanto, é possível anular esse negócio jurídico, porque houve um vício, um defeito da vontade interna com a vontade externa. A vontade interna era comprar em Santos, acabou comprando vontade externa em outro lugar. Tá certo? E mais adiante, quando o código diz erro sobre as qualidades essenciais, ou do objeto ou da pessoa que estão no negócio jurídico. Então, olha só. Erro essencial, quando diz o artigo 139, imagina só, você está, objeto, comprando um imóvel e imaginando que o imóvel esteja tudo bem, tudo ok, realiza o negócio. Quando vai tomar posse, percebe que o sítio, que a chácara, que o imóvel está encravado nos outros. Vale dizer, não tem saída ou acesso para a estrada, para a rua, para a via pública. Você está encravado, não tem uma passagem para você atingir a via pública. Uma qualidade essencial do objeto, né? Quem compra um sítio, uma chácara, uma fazenda, tem por ideia, ou é de sua essência, ou é uma qualidade essencial desse imóvel, que ele tenha saída, entrada, tenha trânsito entre o imóvel e a via pública, não é isso? Erro essencial sobre a qualidade do objeto. Também permite anular o negócio jurídico. E por fim, aqui no 139, quando há erro essencial sobre a qualidade da pessoa. Isso, pessoa. Imagina você que você procura um cirurgião plástico renomado. Você ouviu falar que José da Silva, vamos imaginar, é um cirurgião plástico renomado. Você o procura. Você quer operar, imaginemos, né, fazer uma correção no nariz, imaginemos, com José da Silva, que você ouviu falar ser um renomado cirurgião plástico. E aí você se depara com um homônimo, um outro João da Silva, recém-formado, nada de renomado ainda, pegou o diploma e a licença médica agora há pouco, e você então fecha negócio com ele. E você depois descobre, não, mas não é o João da Silva, te falam, não é o João da Silva renomado, esse é outro, hein? E você fala, peraí, então eu vou cancelar tudo isso. Imaginemos que o João da Silva
que você contratou, fala, não, o contrato está assinado. Você fala, opa, erro essencial sobre a qualidade da pessoa. Eu julguei vontade interna, que era o João da Silva renomado, com todo respeito, não você recém-formado. Imagina, você pode anular esse negócio jurídico. Um outro exemplo que repercute no direito de família, como eu te disse, que é importante entender defeito no negócio jurídico. Imaginemos, a pessoa casa, imaginemos, a mulher toda esperançosa, num projeto de vida, uma pessoa pautada pela moral, pela ética, pela licitude. Vamos imaginar uma acadêmica de direito casa com uma pessoa achando que ela é padrão de idoneidade, que é padrão de moralidade, e casa com ela, ao que descobre se tratar de um mega traficante, de um mega bandido. Anulação do casamento. Não é divórcio, não. Volta a ser solteira. Anulação. Volta ao status quo ante. Anulação. Por quê? Porque se equivocou, houve um erro, né, sobre a qualidade essencial da pessoa. Mas eu esperava que você fosse uma pessoa tal como se apresentava, aí socialmente, inclusive. Não é isso? Agora se descobre que é uma pessoa assim ou assado. Imaginemos, um mega traficante. Anulação do negócio jurídico chamado casamento. Tá certo, meus caros? Guardem isso, então, o artigo 139 traz o que é erro essencial, porque o acidental não, mas o essencial sim anula o negócio jurídico. Então, essencial ou substancial, certo? Substancial ou essencial. Olha lá. Mas ainda há, né, o erro excusável e o erro real. Eu tenho, portanto, critérios. O meu erro tem que ser substancial, e nós olhamos o que é erro substancial no 139. O meu erro tem que ser excusável e tem que ser um erro real. Eu tenho que preencher esses critérios, tá certo? Então, olha lá, o que é erro excusável? Olha, eu sempre costumo dizer que a semântica facilita o direito. O aspecto semântico facilita a compreensão e a apreensão, né, a memorização de um instituto jurídico. Nós que estudamos o direito temos por dever sempre consultar dicionário. Nós mexemos com a palavra, nós lidamos com o efeito, né, das palavras, tá certo? Não é, por exemplo, ou não é nada o que dizem por aí, isso é um joguinho de palavras. Não, nós sabemos que há técnica nisso. Excusável significa desculpável. Excusa significa desculpa, tá certo? Então o erro tem que ser excusável, tem que ser desculpável no seguinte sentido, olha, tanto você aí que me assiste, como eu, qualquer um incidiria nisso. Esse equívoco seria passível de qualquer pessoa, ou aquele critério, sabe, do homem médio? Sabe o critério do homem médio? Qualquer pessoa mediana, qualquer pessoa minimamente aqui nessa situação também poderia errar. Também poderia se equivocar entre achar que casou com um homem de bem e achar que casou com um mega traficante, em praticar um negócio achando que comprava em Santos, mas na verdade comprou na Praia Grande. Qualquer um poderia, tá certo? Então um erro excusável quer dizer um erro desculpável, vale dizer. O direito olha para você e fala assim, olha, eu te desculpo, vale dizer, eu te desculpo porque eu entendo que qualquer um poderia errar. Logo,
eu permito você anular esse negócio jurídico. Imaginemos o direito nos dizendo isso, tá certo? Então, portanto, um erro desculpável. Porque se for um erro inexcusável, não, hein? Quer dizer, aquilo estava tão óbvio, não vem você me falar que você errou, tá certo? Isso é indesculpável, isso estava tão claro. Você viu, você teve notícia dessa pessoa saindo da prisão ou dessa pessoa sendo processada por tráfico. Tanto que as pessoas te alertaram e você falou assim, não, acredito nele. Não me venha falar agora em erro desculpável, tá certo? E mais, o erro tem que ser real. Real. Sabe o que significa erro real? Efetivo prejuízo. Efetivo prejuízo. É necessário que tenha um prejuízo efetivo. Porque se no negócio jurídico, não, por mais equivocado que ele estivesse, não te trouxe nenhum prejuízo, não há por que anular esse negócio jurídico, tá certo? Então, os critérios estão aqui, guarde isso, por favor. Meus caros, avançando, vamos dar uma olhada agora em dolo. Dolo é um outro vício do consentimento. É uma outra maneira de se macular ou de se invalidar um negócio jurídico. Mas você não pode confundir dolo com erro. Eu já de antemão, olha lá, você não pode confundir dolo com erro. Por quê? Presta atenção. Erro é um equívoco sozinho. É uma manifestação sozinha da pessoa. Ela por si só se equivoca. Eu achava que o apartamento fosse em Santos, mas eu tô vendo que foi na Praia Grande. Eu achava que era um sujeito bom, mas me casei. Você está entendendo? Você se equivoca. Você se equivoca. No dolo, não. No dolo, cuidado com isso, ó. Você é levado ao erro. Você é levado ao equívoco. Uma outra pessoa te leva ao equívoco. Cuidado com esse joguinho, ó. No dolo, você é levado a erro, ó. Não vai confundir. Você é levado ao equívoco. Então imaginemos, ó, eu chego e olho um relógio de cor amarela, reluzente, no balcão de uma loja, na vitrine de uma loja, e eu falo assim, nossa, eu sozinho, Washington, que relógio de ouro bonito, vou levá-lo, vontade interna. Ao que depois que fecha o negócio, percebo que o relógio é dourado simplesmente, mas não tem nada de ouro. Isso é erro. Isso é erro. Diferentemente de dolo. Eu chego na mesma loja e o vendedor fala assim, olha que relógio de ouro bonito, Washington. O vendedor fala para mim. Então, ele me leva ao equívoco. Essa é a diferença entre erro e dolo. Entre erro e dolo. Tá certo? Um tanto quanto sutil, mas que marca a diferença entre erro e dolo. Então, cuidado. Você não pode confundir dolo com erro. Você também não pode confundir as espécies de dolos. Dolo civil significa uma astúcia, né? O vendedor querendo fazer eu acreditar que o relógio é de ouro. Uma astúcia no negócio jurídico para trazer prejuízo ou para concretizar um negócio a favor de alguém. Astúcia. Dolo penal é a vontade de praticar a conduta, ou pelo menos assumir o risco, né, de produzir o resultado, dolo eventual, aquelas coisas do direito penal, vontade de praticar o crime. E dolo processual é a má-fé processual, né? É a ideia de causar desvios no procedimento ou de prejudicar alguém dentro do procedimento.
tá certo? É a má-fé processual, tá bem? Você também não pode confundir dolo com fraude. Olha, tá vendo a importância do dolo? O dolo pode ser confundido de várias maneiras. Não confunda dolo com fraude. Por quê, meus caros? Porque fraude e dolo, tanto um como o outro, sim, é verdade. São manifestações, são declarações de vontade imbuídas, destinadas com o fim de causar prejuízo. De causar prejuízo, isso é verdade. Né? De causar prejuízo, ambos, dolo e fraude. Só que fraude é essa intenção ou essa manifestação de vontade de causar prejuízo surge depois que o negócio jurídico está celebrado. Né? A exemplo de fraude contra credores. Eu tenho um contrato ou um negócio com você já feito. E aí eu penso assim, deixa eu dar um golpe lá, deixa eu desviar patrimônio aqui, colocar no nome de outro ali, tá certo? Então a fraude surge depois. Já o dolo não. O dolo é anterior ou concomitante à feitura, à realização do negócio jurídico, tá bem? Então guarde isso, por favor. Diferentemente, portanto, visto isso, algumas espécies de dolo. Dolo principal e dolo acidental. Olha, tanto um como o outro anulam o negócio jurídico. Dolo principal é aquela manifestação de vontade que essencialmente, substancialmente ou principalmente, dolo principal, foi a razão determinante do negócio jurídico. Dolo acidental, aquela intenção de prejudicar, mas que não foi razão determinante do negócio jurídico. O negócio jurídico teria sido praticado mesmo sem ele. Ele só tornou o negócio jurídico mais oneroso, mais dispendioso. Tanto um como o outro anulam o negócio jurídico. Guarda isso. Diferença, cá em prova. Esse aqui gera perdas e danos. Esse aqui não. Esse não. É a grande diferença, portanto. Tá certo? Dolo principal gera perdas e danos. Dolo acidental não gera perdas e danos. Mas ambos anulam o negócio jurídico, tá bem? Dolo positivo e dolo negativo. Cuidado com isso. Dolo positivo é aquele tido pela doutrina, tido pelo Código Civil, como a ação ou a manifestação dirigida por uma ação que pretende enganar alguém, que é levado a pessoa ao erro por uma ação. Então, olha o relógio que é de ouro, tá certo? Então, ação. O dolo negativo é a reticência, é o silêncio intencional. Eu vendo umas terras para você, eu vendo um sítio para você e não aviso que aquela plantação está cheia de praga. Eu fico quieto em relação a isso, tá certo? Ambos também anulam o negócio jurídico. E por fim, dolos bônus e dolos malos. Cuidado, porque o dolos bônus, como o nome já sugere, é o dolo permitido, tolerado. Cuidado, é o dolo tolerado pelo direito. Tá certo? É aquela, entre aspas, mentirazinha permitida no mundo do negócio. Né? Permitida no mundo do negócio. Eu estou vendendo algo para você, a tendência é que eu fale das qualidades desse negócio. E eu valorize as qualidades do negócio, porque eu quero vender por X. Você, ao teu turno, ao teu passo, comprador, tende a falar dos defeitos do negócio. Ah, mas está arriscado esse carro. Ah, mas está com 80 mil quilômetros, está rodado. Então, portanto, é aquela mentirazinha tolerável, né? Dolos bônus. É tolerável no mundo do negócio, né? É permitido, portanto. Já o dolos malos, não.
É o contrário, é aquele que é capaz de enganar, como a gente viu, é aquele inadmitido. Tá certo, meus caros? Tudo bem? Guarde isso, portanto, diferença entre dolo e erro, com as particularidades que nós apontamos para vocês, tá certo? Um forte abraço, até o próximo módulo.